Oi, bebês! Gente, mamãe foi comprar cigarro, tá? Mas eu me arrependi, então eu voltei. Juro que nunca passou pela minha cabeça abandonar vocês de forma alguma. Ai, gente, sério, desculpem, tá? Eu sei que eu fiquei sumida por muito tempo, mas eu tive várias crises existenciais, aconteceram muitas coisas nesse período. Porém, vamos focar no que eu vim fazer hoje nesse vídeo. Inclusive, é o primeiro vídeo que eu estou narrando. Então, se ficar uma porcaria a minha narração, vocês me perdoem, porque eu ainda não sou muito experiente nesse ramo. Mas eu decidi fazer uma maquiagem social com tons terrosos. Então, a maquiagem que eu vou fazer hoje, ela vai ser toda em tons de marrom. E vocês vão ver como que vai ficar, porque eu simplesmente amei. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei, porque eu gostei muito dessa maquiagem. Eu, inclusive, queria muito ter tido um evento nesse dia para poder usar ela, de tanto que eu amei. Para poder fazer a minha pele, eu usei a base da Paiona cor 7. E daí eu também usei esse Perfect Blend da Ruby Rose, que é maravilhoso, porque ele é um produto multifuncional. Então dá pra você fazer contorno, dá pra você comprar ele pra fazer corretivo. Esse é o segundo que eu tô usando. Eu tenho uma cor pra poder fazer contorno e outra pra corretivo, que é maravilhoso. Aí depois eu vim com um marrom mais claro que eu encontrei nas minhas paletas pra poder começar a fazer o meu olho. Aí eu peguei um pincel desses de esfumar e comecei a passar ele, concentrando no início do olho e subindo ele em direção à minha sobrancelha. Se vocês repararem que a minha voz ela tá um pouco rouca, é porque, gente, eu estou meio fanha, assim, tá? Acho que eu tive uma leve gripe, mas relevem. E daí eu faço isso dos dois lados e vou subindo. Se você descer com a sombra, o seu olhar vai ficar caído. Então você precisa sempre fazer subindo, a não ser que você queira um olhar mais arredondado, mas daí isso é outra coisa, isso aí fica para outro vídeo, para outro momento. Depois disso, eu vim com essa paleta da Zape. Essa paleta da Zape, vocês podem perceber que ela é bem antiga, que ela tá levemente destruída, mas vou usar ela até o final. Eu usei a cor 113 e a cor 123. Aí, eu usei a cor 123, coloquei ela num pincelzinho um pouquinho mais chanfrado e passei ela desde o início do meu côncavo até a metade, para poder criar esse efeito de luminosidade. Então, uma parte mais escura e outra parte mais clara para poder dar esse contraste e a gente começar a fazer essa mistura. Volto com o pincel fofinho de esfumar, dessa vez com a cor 123, e daí eu passo ele somente na linha do meu côncavo, subindo, e a gente vai começar a esfumar ele com o marrom mais claro que tá embaixo. Aí você esfuma até a mão cair, mas você pode esfumar muito bem. E quando você achar que já tá bem esfumado, você esfuma mais, que é pra ter certeza que tá super bem esfumado isso aí. Gente, eu tava me maquiando na minha escrivaninha e daí as pombinhas estavam namorando. Eu acho que eu atrapalhei o encontro romântico delas sem querer. Mas enfim. Aí depois eu decidi fazer um delineado, só que eu queria fazer um delineado mais grossinho. Daí eu vim com o pincel chanfrado e com uma sombra preta, que eu não vou lembrar de qual paleta que eu peguei agora, mas preto é tudo igual, é só você achar preto. É uma sombra preta, não tem erro. E daí eu comecei a fazer o delineado, rezando para os dois lados ficarem iguais, mas no final deu tudo certo, ficou tudo numa boa. Quando eu faço o delineado assim com a sombra preta, eu gosto de dar uma reforçada nele com o lápis preto, que é o lápis que a gente usa de olho mesmo para poder passar na linha d'água. Então daí eu venho com o lápis preto, esse lápis é da Playboy. Daí eu contornei ele ali, passei em cima de onde eu tinha passado a sombra do delineado e passei tanto na linha d'água quanto na parte de cima do meu olho. Aí, gente, fica a critério de vocês passar na parte de cima também, porque assim você vai precisar ter um pouquinho mais de habilidade para poder não lacrimejar. Eu já não tenho mais lágrimas, então eu consigo passar na parte de cima sem dar uma chorada. Depois disso, eu vim com aquela paleta que eu sempre falo pra vocês aqui no canal, que é a minha paletona, que é aquela da Avon, a Method Gold, sabe? E daí eu fiz o contorno do meu rosto com ela, e também passei o blush que tinha nela, que foi o blush mais clarinho que tinha, porque eu não queria deixar essa maquiagem muito carregada de blush, eu queria alguma coisa mais opaca mesmo. Finalizei a pele
com esse pó da Avon da coleção Color Trend. Inclusive todos, ou a maioria dos pincéis que eu usei nesse vídeo, eles são da coleção da Sabrina Sato. E eu tenho esses pincéis faz mais ou menos, acho uns 2 anos, e eles são muito bons, tá? Eu recomendo demais, eles são bem fofinhos, as cerdas são super macias e eles duram bastante tempo. Eu fiz as minhas sobrancelhas com uma sombra marrom mais escuro, também da paleta da Avon, da grande. E daí eu vim com aquela cerinha da Ruby Rose, que eu sempre falo pra vocês também, que é um negócio de louco, porque você passa ela, ela deixa sua sobrancelha levantada o dia inteiro sem mexer. Às vezes você chega em casa assim, não tem um pelinho fora do lugar. É incrível, eu recomendo demais também. Eu usei o Curvex e daí depois eu passei um rímel da Vivai pra poder finalizar. Esse rímel, gente, é cerda, o pincel que não tá focando direito pra vocês, porque eu não consegui fazer o celular focar, ele tem, assim, um pincel que encaixa certinho nos cílios. E ele deixa os cílios tão grande, mas tão grande, que parece que você tá de cílios postiços, assim. Muito bom esse também. Enfim, eu tô falando que todos os produtos são bons, mas é porque todos os produtos que eu usei nesse vídeo são produtos que eu uso também no meu dia a dia. E são produtos que eu gosto muito. Então, na verdade, eu recomendo vocês comprarem todos, mas eu não vou lembrar o nome de todos agora, porque eu estou gravando, narrando, deitada na minha cama. Então, se eu lembrar depois, talvez eu faça uma lista de produtos. Talvez. Inclusive, o melhor método que tem para poder passar rímel é você olhar para baixo, colocar o rosto para cima e só olhar para baixo e passar o rímel de baixo para cima, porque assim ele não vai sujar tanto, tá? E se sujar o olho de rímel, se sujar a parte de baixo de rímel ali, as bochechas, espera secar para depois tirar. Porque se você tirar com o rímel molhado, ele vai espalhar para o resto do rosto. Então, se tiver ali algum sujinho de rímel, se acabar manchando, espera primeiro secar e depois vem com um cotonete seco e tira, tá? Porque senão ele vai espalhar para o resto do rosto. Eu vim com outra cor do Perfect Blend da Ruby Rose, dessa vez um marrom bem mais escuro. E daí eu fiz o contorno da minha boca com essa cor. Esse produto é muito bom, gente, é muito, muito, muito bom mesmo. Ele é baratinho, eu acho que ele deve custar no máximo uns 10, 12 reais, assim. E ele tem de várias cores e ele é multifuncional, então dá pra você usar ele como base, como corretivo, como contorno. É um dos produtos desse vídeo, assim, que sem dúvidas é um dos que eu mais recomendo de comprar. Daí eu vim fazendo o contorno da minha boca com ele e depois eu vim com um batom rosadinho em bala da Fenza, que eu não vou lembrar exatamente a cor, mas qualquer coisa depois eu coloco pra vocês na descrição. Colocando ali no centro e depois com um gloss de brilho. Gente, eu terminei a minha maquiagem, ela ficou tão bonita. Peraí. Aham, tem que ter um cabelinho solto no final, que é pra poder encaixar tudo, pra poder finalizar assim super bem. Gente, eu amei. Eu super usaria isso, assim, todos os dias da minha vida. Eu adorei essa maquiagem, fazia tempo que eu não fazia uma maquiagem mais social, um esfumado bem bonito. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou a melhor das narradoras, mas eu fiz o máximo que eu pude, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser um vlog ou um vídeo de leitura. Um beijão, amo vocês, fiquem com Deus.